e que nós estejamos mais apegados a Ti, e que no final dessa palestra, desse estudo, nós possamos sair mais fortes e na plena certeza de que o Senhor está conosco, Pai, nos guardando e nos guiando. Muito obrigado por tudo, é isso que eu te oro e te louvo. Amém. E agora, eu gostaria de chamar a irmã Larissa Lima, que vai ser a palestrante da noite. Ela é psicóloga e membro da Igreja Manaim. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês no País Caucaia. Foi uma viagem para chegar aqui, mas é muito bom estar aqui e ver o empenho da igreja de vocês em falar sobre esse tema tão importante e ver tantos jovens, tantos adolescentes interessados, né, nesse tema. Isso é muito bom e isso dá um quentinho no coração da psicóloga, né? Mas realmente muito bom estar aqui com vocês. E para falar desse tema que é muito importante, né? A primeira palestra que eu dei na minha vida foi sobre suicídio. Foi na minha própria igreja e foi onde eu perdi o medo, assim, né? De palestra, de falar em público. Mas é um tema que eu considero realmente muito importante e eu gosto de falar disso justamente porque eu sei que é muito importante e eu sei que nem sempre nós temos, em algumas igrejas, né, informações sobre isso e palestras e eventos sobre isso. Por isso que é muito legal saber que vocês estão empenhados nisso, que a igreja está empenhada nisso. E realmente é uma honra estar aqui falando sobre esse assunto importante para vocês. Mas, enfim, vamos lá, né, direto ao ponto. Eu não consegui fazer nenhum slide, mas eu vou tentar deixar o mais didático possível para vocês pegarem assim as informações. Quando a gente fala sobre suicídio, a gente tem que fazer uma separação entre o que é suicídio e o que é ideação suicida, né? Não é a mesma coisa. Suicídio é o ato, né, da pessoa tirar a própria vida, e ideação suicida é quando a pessoa ela está pensando e ela chega a fazer planos para tirar a própria vida. Então, se a pessoa ela chegou no nível de planejar, às vezes as pessoas não chegam a planejar, né? Às vezes elas só pensam em morrer, por exemplo, ou pensam que a vida não vale mais a pena. Isso ainda não é ideação suicida. A ideação ela começa a partir do momento em que a pessoa planeja o ato do suicídio. Então, a partir do momento em que ela tem um plano, em que ela imagina e ela monta na cabeça dela o que ela vai fazer, isso passa a ser ideação suicida. E os dados sobre suicídio, eles são bem alarmantes, né? Vocês receberam esse folhetinho com alguns dados muito relevantes, são alguns dados que eu também peguei, mas é muito sério porque a gente olha que, quando a gente olha os dados, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. Então, é um número muito grande. E no mundo acontece uma morte por suicídio a cada 40 segundos. E isso é um número muito alto, né, para pouco tempo. E no Brasil, a cada dia, todo dia, 32 pessoas se suicidam. Também é um número muito alto. E algumas coisas que estão mais associadas à ideação suicida e ao ato do suicídio, uma das coisas que a gente vê assim que estão no topo, quando a gente fala de fator de risco, é justamente transtornos mentais. Transtornos mentais, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar e esquizofrenia. Eu não sei quantos de vocês conhecem, né, alguns transtornos mentais,
mas são doenças que afetam a nossa mente, né? E elas precisam de tratamento, precisam de acompanhamento profissional com psicólogo, com psiquiatra, com medicamentos. E quando a gente vê os números de pessoas que chegaram ao suicídio, a gente vê que grande parte, a maioria dessas pessoas, elas tiveram algum transtorno mental, elas tinham um transtorno mental. E na maioria das vezes é depressão, o transtorno mental. Então isso se torna um fator de risco bem alarmante, né? Pessoas com depressão, elas são mais propensas. E pessoas com transtorno bipolar, né? Porque o transtorno bipolar, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é um transtorno que altera entre uma fase maníaca, digamos que é uma fase de euforia, e uma fase depressiva. E aí, quando a pessoa está na fase depressiva do transtorno bipolar, ela também está mais propensa a cometer suicídio. Então, a gente percebe que o suicídio ele não é um ato simplesmente, é uma decisão da própria pessoa, né? Quando a gente vai ver os fatores de risco, a gente vê que tem alguns fatores que estão levando aquela pessoa a pensar em suicídio ou até a cometer o ato. Então, algumas pessoas dizem que, a gente vai até falar disso mais lá pra frente, mas algumas pessoas dizem, não, você tem que respeitar a decisão da pessoa, né? Porque a vida é dela e ela faz o que ela quiser com a vida dela. Se ela quiser tirar a vida dela, ela tira. Só que não é assim. Justamente porque a mente das pessoas que pensam em suicídio, ela não está no seu funcionamento normal. Então, essas pessoas precisam ser tratadas como quem precisa de ajuda profissional. É um problema de saúde. Então, não é simplesmente um problema é uma escolha minha tirar a minha própria vida, né? Não é assim que a gente tem que ver. E aí, outros fatores de risco que deixam as pessoas mais propensas ao suicídio é o uso de álcool e drogas. Ele está em segundo lugar, depois de transtornos mentais, já vem o uso de substâncias, uso de álcool, uso de drogas, principalmente quando a gente fala de dependência, de vícios. Essas pessoas são muito propensas, porque elas estão constantemente em um estado de alteração da consciência, né? Elas estão ali com a mente alterada praticamente a todo o tempo. Outro fator de risco é desesperança e desespero. Nem sempre se indica que a pessoa está com depressão, por exemplo. Mas ela pode estar em um período da vida em que ela está sem esperança, né? Pode ter acontecido alguma coisa, situações que deixam as pessoas mais propensas também, como, por exemplo, um divórcio, ou alguém da sua família morre por qualquer motivo. Então, o luto, esses momentos de dificuldade, eles também deixam as pessoas mais propensas ao suicídio. E é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Essas pessoas que estão em momentos difíceis, que estão passando por luto, por rompimentos como o divórcio, elas precisam de acompanhamento, né? Elas precisam de ajuda, elas precisam de acolhimento e elas precisam que a gente chegue junto, né? E aqui entra o nosso papel como igreja também, né? Isso aqui não tem nas cartilhas que a gente encontra da Associação Brasileira de Psiquiatria, mas a gente sabe que como igreja é o nosso papel, né? Consolar, acolher, chegar junto das pessoas que estão sofrendo. E assim a gente pode até prevenir, né, que essas coisas aconteçam, se a gente fizer o nosso papel como igreja. E aí outros fatores de risco são o isolamento social e falta de amigos íntimos. E aqui também a gente vê que, por um lado, um fator de risco é o isolamento social, e, por outro lado, é um fator de proteção a pessoa ter uma rede de apoio, né? E a igreja é uma rede de apoio, né? Nós, como corpo de Cristo, nós somos uma família que está junto ali, que é para estar junto em toda situação, no sentido de apoiar, de encorajar, de incentivar, de consolar. Isso se torna um fator de proteção. Então, a igreja ela se torna um ponto muito importante disso. Que algumas pessoas não falam, né? Mas a gente sabe que religião, espiritualidade e ter uma rede de apoio na igreja são pontos muito importantes para a nossa saúde mental.
E essa questão de amigos íntimos, né? Porque, assim, às vezes, nós até achamos que nós temos muitos amigos porque nós conhecemos muitas pessoas, mas é difícil você ter uma amizade profunda com as pessoas. Então, aqui, eles destacam muito essa parte aqui. É a presença de amigos íntimos, amigos com quem você possa conversar, com quem você possa desabafar. Não só pessoas com quem você sai depois do culto para comer alguma coisa, mas pessoas para quem você corre quando você está passando por dificuldades, né? Então essas coisas são muito importantes e lembram a gente que a gente precisa tanto se abrir para esse tipo de relacionamento, né? Deixar de ter relacionamentos superficiais com as pessoas e se aprofundar e entrar na vida das pessoas. Isso é muito importante. E também a gente ir em busca, né? Ir em busca desse tipo de relacionamento. A gente não vai só simplesmente ficar sentado esperando, mas a gente tem que agir intencionalmente, né? Algumas pessoas falam que a amizade é um negócio que flui naturalmente, né? Isso não é verdade. Tudo que envolve relacionamentos precisa de esforço, precisa de intencionalidade. Então as coisas não vão fluir naturalmente. Você tem que ir e você tem que se esforçar por aquilo. Você tem que deixar um espaço livre na sua agenda para os seus amigos. Você tem que realmente organizar a sua vida de forma que você consiga construir relacionamentos saudáveis e profundos. A gente não pode viver só com relacionamentos superficiais, porque não é saudável, né? E nem é isso que Deus quer para a gente como igreja também, né? Ele quer que nós tenhamos realmente esses relacionamentos mais aprofundados. E algumas coisas que também se tornam fatores de risco são eventos traumáticos na infância, na adolescência, eventos que podem ter causado algum tipo de desconforto além da conta, né, que afetam a nossa saúde mental, como maus tratos, abuso físico e sexual, ter pais divorciados, ter alguém na sua família com um transtorno mental. Isso também se torna um fator que você deve ficar de olho. E o histórico da família, né? Pessoas que tiveram um familiar que cometeu suicídio também têm mais chances de chegar ao suicídio, tanto por questões genéticas como por questões ambientais, né? Quando um suicídio acontece, ele não afeta só a pessoa que chegou a morrer, né? Ele afeta todas as pessoas que estão em volta. Então, os amigos, a família, todas aquelas pessoas que estavam ao redor, elas precisam também ser acompanhadas justamente porque elas passam a entrar ali nas pessoas que estão entre os fatores de risco. E fatores de risco não significa que a pessoa vai necessariamente chegar a cometer o suicídio, né? Não significa que, minha tia tem depressão, então isso significa que eu vou cometer suicídio. Não é isso. Significa que talvez você esteja mais propenso pela sua genética, pelo seu histórico familiar, mas não significa que você vai nem chegar a pensar nisso. Não é isso que eu estou querendo dizer. É só uma das coisas que nos torna mais vulneráveis. E aí, um dado que é interessante a gente observar também é que o número de suicídio entre homens ele é 3 vezes maior do que entre as mulheres. Então, os homens eles se suicidam mais do que as mulheres. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres elas tentam mais do que os homens. Então, as mulheres elas tentam 3 vezes mais do que os homens. Qual é a diferença? A diferença é que os homens eles tentam por meios mais letais, meios mais definitivos, digamos assim. Meios em que não há muita chance de sobrevivência. E as mulheres não. As mulheres elas já tentam por meios menos letais e nem sempre elas conseguem. Então, elas chegam ao internamento, elas chegam a ser levadas a hospitais, né? Às vezes, elas mesmas ligam para alguém pedindo socorro, mas elas tentam mais. As mulheres tentam mais
porém os homens conseguem mais, né? Eles têm mais efetividade. E a gente falou de fatores de risco, a gente tem que falar dos fatores de proteção também, né? Que são fatores que nos tornam menos vulneráveis ao suicídio. Fatores que realmente nos protegem desse tipo de coisa, ou de pensar em suicídio, da ideação suicida. E tem muitos fatores, né? Eu trouxe só alguns aqui, mas um deles é ter um emprego, né? Isso é muito importante. Pessoas casadas também são consideradas como pessoas que estão entre os fatores de proteção, porque o casamento ele dá essa estabilidade maior para as pessoas, uma maior estabilidade emocional. Ter crianças em casa também é um fator de proteção. As pessoas que têm crianças em casa, elas dificilmente chegam a cogitar o suicídio. E a questão da rede de apoio, né, que eu já falei aqui, mas que a gente sempre vai voltar para esse ponto, que ter uma rede de apoio é um fator de proteção. E a sua rede de apoio pode ser sua família, pode ser sua igreja, pode ser seus amigos, mas quanto maior for a sua rede de apoio, melhor. Então, onde você puder construir relacionamentos profundos, relacionamentos onde você, de fato, consiga se abrir, né? Melhor ainda, melhor para você e mais protegido você vai estar. Existem algumas pesquisas na psicologia que eu acho muito interessantes. É uma área da psicologia que vocês não precisam saber desse nome, mas é psiconeuroimunologia. E essa área, ela mostra estudos que dizem que estar em comunidade, ter uma comunidade e ter relacionamentos nessa comunidade nos torna, deixa a nossa imunidade mais alta. Isso é muito interessante, porque são fatores de segurança, né, que afetam a nossa saúde e que, de fato, nos deixam menos propensos não só ao suicídio, mas também a outras doenças, né? Então, eu gosto muito dessa área de estudo justamente porque mostra que Deus nos fez para relacionamentos, né? Deus nos fez para estar em comunidade. Então, quando a gente anda sozinho, quando a gente anda isolado, quando a gente se afasta da igreja e das pessoas, e eu sei que isso é muito comum entre nós jovens, porque eu também sou jovem e eu sei como é, mas a gente, às vezes, quando está passando por momentos difíceis, a gente quer se isolar, a gente se afasta, né? A gente deixa de ir para a igreja, e a gente quer ficar sozinho, deitado na cama, né? Então, às vezes, a gente nem pensa em buscar ajuda, em conversar com alguém. Eu sei como funciona, mas Deus nos fez para relacionamentos. Deus nos fez para estar em comunidade. Deus nos fez para a comunhão com a igreja dele. Então, se ele nos fez para isso, quando a gente não tem esse tipo de comunhão, a gente vai sofrer de diversas formas, né? Nossa saúde sofre, nosso corpo sofre, a saúde mental, então tudo, e a saúde espiritual, né? Nossa espiritualidade também fica enfraquecida quando a gente deixa de ter contato com a igreja. Então, por isso que eu estou reforçando esse ponto aqui, justamente porque a rede de apoio, é claro que o principal propósito da igreja não é melhorar a nossa saúde mental, né? A igreja não foi feita para isso, mas Deus é tão bom que a igreja ela tem a sua função principal, claro, de propagar o evangelho, de unir os irmãos, de ser o corpo de Cristo aqui nessa terra enquanto Jesus não volta. E ela ainda nos dá os bônus, né? Que é justamente uma saúde mental melhor, mais estabilizada, essa rede de apoio que é a igreja, o conforto dos irmãos, o consolo dos irmãos. Então, isso é, na verdade, um chamado, né, para nós como igreja, para nós sermos pessoas mais acolhedoras, para nós estarmos dispostos a ouvir as pessoas e para a gente também abrir mão do nosso isolamento, né? A gente ser menos individualista e procurar mais os irmãos e procurar mais a igreja quando nós passamos por problemas e não enfrentar as coisas sozinhos sem ajuda, porque a gente não precisa. A gente simplesmente não precisa enfrentar as coisas sozinhos. E Deus não nos fez para isso, né? Então, existe uma
área de estudo da sociologia também, do Emile Durkheim, que ele fala que quanto maiores são os nossos laços sociais em uma comunidade, menores são as taxas de mortalidade por suicídio. Então, quanto mais uma comunidade ela tem laços bem estabelecidos e profundos, menos são as chances de ela ter um número de suicídio dentro dessa comunidade. Então, são vários fatores que apontam para o fato de que realmente Deus não nos fez para ficar sozinhos, né? Mesmo quando nós estamos enfrentando problemas, Deus nos fez para andar junto de outras pessoas que também amam Ele, né? Pessoas que vão nos ajudar a ficar ali no caminho. Mas, enfim, já falei muito dessa questão da rede de apoio, né? Acho que deu para fixar aí a importância disso. Mas eu também queria falar sobre alguns mitos que envolvem o suicídio, que eu acho que assim a gente consegue também aprender outras coisas. A gente ouve falar muitas coisas sobre suicídio por aí, né? E uma das coisas que as pessoas falam é aquela famosa frase: cão que ladra não morde, né? Não sei se vocês já ouviram isso, principalmente aplicado ao suicídio, mas as pessoas dizem: se o fulano postou na rede social e está pensando em tirar a própria vida, ele só quer atenção. Ele não vai chegar ao suicídio, ele só está querendo chamar a atenção, né? Eu ouço muito isso. Mas a verdade é que a maioria das pessoas que chegam ao suicídio, elas deram algum sinal. Então, elas sempre dão um jeito de pedir socorro, seja nas redes sociais, seja deixando uma carta. Às vezes, elas dão um jeito de fazer com que você consiga impedir de alguma forma ainda. Porque realmente é um pedido de socorro. A pessoa está ali em uma situação de mente dividida, ela não está totalmente decidida. Então ela está, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou. E aí geralmente ela dá a chance de algumas pessoas chegarem e falar alguma coisa e consolar ela. Então às vezes postar nas redes sociais não tá querendo chamar atenção, porque às vezes a gente simplesmente despreza a pessoa que posta alguma coisa ou que fala alguma coisa, né? Às vezes as pessoas deixam escapar algumas frases que eu vi que tem também no folheto de vocês. Então a gente tem que ficar atento para esses sinais, porque eles são verdadeiros. As pessoas que falam que vão fazer, não duvidem, elas fazem. Elas chegam ao suicídio, infelizmente. E se ela chegou no nível de já externalizar isso de alguma forma, é porque talvez ela já tenha até um plano para chegar ao suicídio. Então a gente não deve desprezar as pessoas que chegam falando alguma coisa e que postam alguma coisa. Claro que não é o meio ideal de procurar ajuda, mas às vezes é a única alternativa que a pessoa tem, ou às vezes ela não está conseguindo pensar direito para procurar ajuda da forma correta. Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de sinal, né? Se a gente vê alguém falando, soltando alguma coisa, ou postando alguma coisa nas redes sociais, a gente tem que ficar atento e chegar junto da pessoa. Então, esse é um mito, né? Cão que ladra não morde, nesse caso, morde sim. Então, a pessoa que avisa, a pessoa que fala que pensou em suicídio, que está pensando em morrer, ela pode chegar a cometer o suicídio. E outro mito, é um que eu cheguei a falar rapidamente, mas é justamente esse de que o suicídio é uma decisão individual, né? Que é uma decisão da pessoa, é uma escolha dela, porque ela tem livre-arbítrio e porque ela faz o que ela quiser com a vida dela. Mas como eu já falei aqui, a maioria dessas pessoas, elas estão passando por momentos complicados em relação à saúde mental. Então, as funções cognitivas dela, funções cognitivas como pensamento, percepção, memória, essas coisas não estão funcionando bem. Então, tem alguma coisa errada. Então, não é como se fosse uma decisão só porque a pessoa quer, a gente tem que respeitar. Não, porque isso atenta contra a vida dela. Então, ela não está em perfeitas condições de decidir sobre isso. E a gente tem também que chegar junto. E aí, outro mito é que se uma pessoa que está triste, deprimida, mais para baixo,
com esses sintomas de desesperança, se ela passa a se sentir melhor, isso significa que o problema passou. Mas a verdade é que muitas pessoas, elas estão ali em um momento de sofrimento, de agonia, e às vezes elas melhoram justamente porque a possibilidade do suicídio deu um alívio para elas. Então, às vezes, elas passam essa sensação de que melhoraram, justamente porque elas decidiram, é isso, eu vou tirar a minha vida e essa vai ser a minha saída. E aí elas vão aparentemente ficar menos desesperadas. Então, se uma pessoa que cogitou suicídio, ela dá sinais de melhora e de alívio, isso não significa que ela está fora de risco. Na verdade, a gente tem que ficar mais atento ainda. Às vezes, o que algumas pessoas fazem também, e infelizmente isso é muito comum, por exemplo, um pai de família, ele tem dívidas e aí ele pensa em suicídio, ele tem ideação suicida e ele paga todas as dívidas porque ele está pensando em tirar a própria vida. Então ele paga tudo justamente para não deixar um peso para a família dele, né, depois que ele morrer. Então, quando as pessoas elas estão pensando em organizar a vida desse jeito assim, de tirar todo o peso da família, de pensar em fazer alguma coisa com relação ao emprego que vá aliviar a vida das pessoas ao redor dele. Enfim, quando elas têm essas atitudes, isso não significa que elas estão bem. Né? Pode significar, na verdade, que elas já têm um plano e que aquele plano já está muito bem estabelecido na cabeça dessa pessoa. E outro mito é que a gente não pode falar sobre suicídio porque isso vai aumentar o risco de suicídio, né? Hoje nós estamos mudando essa mentalidade, mas nós sabemos que a geração dos nossos pais, principalmente, tem muito essa coisa de que não fala sobre isso não, porque se falar, aí vai atiçar, né? Vai instigar a pessoa a fazer, então não pode falar sobre isso. Vamos deixar em silêncio e vamos deixar o assunto morrer. E a gente sabe que muitas pessoas ainda pensam assim hoje, mas isso não é verdade. Falar sobre suicídio não aumenta a chance da pessoa cometer o suicídio. Na verdade, é o contrário. Quando a gente fala sobre isso, quando a gente informa, quando a gente se conscientiza sobre isso, os números eles tendem a diminuir. Então, principalmente quando a gente fala sobre isso, eu digo também às pessoas que estão sofrendo. Elas têm que ter o direito de falar sobre isso abertamente, sabe? Então, não é errado você chegar para uma pessoa que você imagina que está pensando em suicídio e perguntar para ela. Que às vezes as pessoas soltam frases como: a vida não vale a pena, né? Não faz sentido viver. A minha vida não tem mais sentido. E são essas frases que são deixadas no ar que a gente tem que pegar e ir atrás. Então, não é errado você chegar e perguntar para a pessoa: fulano, você já pensou em tirar a própria vida? Você tem planos para isso? Isso não é errado. Na verdade, isso vai ajudar você a compreender a pessoa, né? Mas o que seria errado nesse caso? Indo aqui para as questões mais práticas. Coisas que a gente não pode fazer quando a gente identifica alguém com ideação suicida é justamente pegar a responsabilidade toda para a gente, porque nós não temos essa capacidade, né? Nós não somos super-heróis. Então, a gente não pode ter essa atitude de eu vou salvar a vida da pessoa, né? Porque a vida não é um filme. E às vezes você não salva e a pessoa pode chegar ao suicídio e isso pode afetar a sua saúde mental também. Então, você pode naufragar junto com ela. Então, é muito importante que se uma pessoa chega para você ou se você chega e descobre alguém com intenções suicidas, que você encaminhe essa pessoa para um profissional. Então, não é legal que você ache que você vai dar conta disso sozinho, né? Nós somos seres humanos, falhos, limitados, e nós não temos todas as informações necessárias
E nós não somos profissionais de saúde, né? Eu sou, né? Mas eu estou falando como se eu fosse vocês. Então, o suicídio é uma questão de saúde. E nós temos que encaminhar para os profissionais de saúde. Então, o que é que eu faço se eu identifico alguém com ideação suicida? Encaminha para um psicólogo ou para um psiquiatra. Você pode encaminhar para emergência também, algum hospital que tem emergência. Às vezes eles têm uma ala de plantão psicológico, plantão psiquiátrico, às vezes essas áreas existem. Então, não é legal que você realmente pense que vai dar conta sozinho, né? Você precisa... claro que você não vai abandonar a pessoa, deixar de conversar com ela, deixar de tentar ajudar, mas você também não vai achar que você é o bichão e vai conseguir tudo sozinho, né? Então, você também vai precisar de ajuda, provavelmente você também vai precisar de acompanhamento, se você for ajudar alguém. Acompanhamento não necessariamente profissional, mas de algum amigo, aquela questão da rede de apoio, do seu pastor, dos seus líderes espirituais. Então, você vai precisar estar com outras pessoas nisso. Você não deve estar sozinho. E encaminhar a pessoa para o profissional, claro, porque aí você vai ver que o profissional vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua parte como amigo da pessoa, né? Você não vai fazer a parte que o profissional que tem que fazer. Então, isso divide os pesos e deixa a gente mais seguro, né, de que as coisas estão sendo feitas da forma correta, de que o profissional de saúde ele vai ter a forma certa de manejar aquilo, de lidar com aquela situação, diferente do que as pessoas que são leigas teriam, né? Então, são pessoas que estudaram para isso, que sabem como funciona, e elas são as pessoas ideais, as pessoas mais indicadas para lidar com essas crises. Mas, claro, nós, como igreja, como amigos, nós devemos acolher, ouvir, escutar. E eu vi que no folhetinho também tem dizendo coisas que nós não devemos fazer, e eu concordo completamente. Eu li o folhetinho rapidamente e eu vi que está tudo... Gostei demais, estão sabendo mais do que eu já. Mas vocês leiam esse folhetinho atentamente mesmo. E realmente nós temos, né, esse papel de consolar as pessoas, de acolher, de ouvir, e nós devemos estar engajados nisso, como igreja principalmente. Mas também temos que ter a responsabilidade de encaminhar para os profissionais de saúde, um psiquiatra, um psicólogo. E uma coisa que você poderia fazer também nessa situação, se você tiver condições, claro, de pagar um profissional para a pessoa, se você vê que a pessoa não tem condições, de pagar um psicólogo, pagar uma consulta com um psiquiatra, ou até mesmo levar a pessoa até lá, se você tem como levar essa pessoa, porque muitas vezes essas pessoas estão tão fragilizadas que elas não têm forças para ir buscar ajuda, né? Então, você precisa se disponibilizar para ajudar da forma que for necessária. E se você não tem como pagar, uma boa opção é isso, não só para quem está com ideação suicida, mas para quem acredita que precisa de profissionais de saúde, de psicólogo, de psiquiatra, é que as clínicas escola das faculdades, elas atendem de graça, né? Então, toda universidade que tem o curso de psicologia, ela deve ter uma clínica escola que atende a comunidade de graça. Então, essa é uma opção também. Se o dinheiro é um problema, então você pode levar essa pessoa, ou você mesmo, né, se você se identificou com algumas das coisas aqui, de procurar as universidades e ligar para lá e tentar marcar uma consulta, que não é muito difícil de conseguir. Quando a gente está estudando psicologia, a gente estagia na clínica escola, né? Então, a gente atende as pessoas da comunidade na clínica escola. Então, você pode tentar essa via também. Ter dinheiro não é a única forma de ajudar ou de procurar ajuda, né? Você pode procurar mesmo que não tenha. Mas, no geral, eu acho que o que eu realmente queria
enfatizar, além dos dados e as informações que eu disse, é mais uma vez essa questão de não andar sozinho, né? Que nós não fomos feitos para andar sozinhos, nós não devemos achar que nós somos autossuficientes, né? Existe muito essa coisa hoje em dia de eu me basto, né? Eu me basto e eu sou suficiente. E as pessoas dizem umas para as outras, você é suficiente. E eu digo para vocês, vocês não são suficientes. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos de ajuda, né? Nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos seres humanos. Então, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos andar em comunidade e andar lado a lado, né? Se ajudando. E nós precisamos também estar disponíveis para ser esse ombro amigo, para ser a pessoa que ouve, que acolhe, que escuta, que leva no psicólogo, que leva no psiquiatra, que ora junto, né? Enfim. Nós precisamos nos disponibilizar a ser essa pessoa também. Às vezes a gente reclama muito que na minha igreja ninguém faz isso, ninguém me dá atenção, ninguém me ouve. Mas será que a gente está fazendo isso? Né? Porque nós que somos a igreja. Então a gente tem que começar com essa atitude. Nós que somos os responsáveis por isso. Se tem um problema na igreja, você não tem que apontar o dedo para a igreja, você tem que apontar para você, porque você é a igreja, né? Então, a gente tem que primeiro olhar para nós mesmos e ver se o problema é com a gente. Se tem algo que nós podemos fazer para mudar. Então, é isso. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Eu nem sei se eu passei do tempo. Eu acho que sim. Mas me perdoem por isso. E é isso. Obrigada. Oi, som. Tá ligado? Oi. Oi. Agora eu gostaria de chamar o irmão Douglas. Ele vai presentear a Larissa em forma de agradecimento por ela ter vindo palestrar aqui para nós. Obrigada, irmão. Agora iremos assistir um vídeo para refletirmos um pouco mais sobre o tema. Olá pessoal, eu sou o pastor João Eduardo, já sou pastor há mais de 20 anos e posso dizer a vocês que eu sou um entusiasta da palavra de Deus como resposta para todas as inquietações da humanidade. Quando digo que a palavra de Deus, a Bíblia, tem a resposta para todas as inquietações da humanidade, me refiro também às dores e angústias que todos nós passamos ou que alguns, em especial, passam com mais profundidade. Eu falo dos depressivos, eu falo dos ansiosos, aqueles que mergulham em trevas imensas das quais não conseguem sair. Eu mesmo sou alvo do Evangelho e da transformação que ele pode fazer na vida de alguém que está envolto nessas trevas imensas que parecem jamais ter fim. Tive depressão dos 10 anos, a partir dos 10 anos de idade, e foram anos terríveis, sombrios na minha vida, até que lá por volta dos 22, 23 anos, o Evangelho me alcançou e minha vida foi transformada. Isso, então, me faz um entusiasta da palavra de Deus. Eu creio, sim, que a palavra de Deus tem o poder de levar luz àqueles que estão nas trevas profundas da depressão. É lógico que jamais eu irei deixar de lado o tratamento clínico, ele é muito importante, eu mesmo tive a oportunidade de passar por ele. Mas esses anos de pastoreio, eu tenho aprendido que quando as pessoas conhecem melhor a palavra de Deus, quando elas reconhecem a Jesus Cristo como Senhor, quando elas conhecem os atributos de Deus mais profundamente, elas têm uma possibilidade imensa de vencerem a depressão e a ansiedade,
jamais abandonando o tratamento clínico, mas diminuindo em muito a possibilidade de passar anos nesses tratamentos, anos às vezes quase que intermináveis, por conta da ida e volta da angústia e da depressão. Uma das coisas que tenho aprendido também é que nós podemos lidar com a depressão melhor, ou seja, podemos conviver com ela por meio do conhecimento da palavra de Deus. A pessoa pode conviver com aquelas sombras e sobreviver e viver a partir do reconhecimento de Deus sobre a sua vida, do senhorio de Deus sobre a sua vida. Então são essas experiências que eu trago nesses mais de 20 anos, orientando pessoas e também, é lógico, direcionando meu coração constantemente a Deus por ter a experiência própria daquilo que algumas dessas pessoas estão passando. E eu espero que essa minha experiência possa ajudar na conversa que nós vamos ter nesse tão importante Setembro Amarelo, que serve tanto para conscientizarmos de que existem pessoas ao nosso redor que podem parecer muito bem, aparentemente estarem muito bem, porque, como já foi dito muitas vezes, o depressivo tem um rosto parecido com o de todo mundo. Mas essas pessoas necessitam de uma palavra amiga, de uma orientação, de uma direção, de uma esperança que seja dada, e nós, como cristãos, podemos dar essa esperança por meio do Evangelho de Cristo Jesus. É essa experiência que eu gostaria de passar para vocês. Espero que seja muito produtivo para a glória de Deus e para retirar muitos daqueles que estão debaixo das densas trevas para a maravilhosa luz. Grande abraço a todos. Oi. Agora eu vou convidar o pastor Eduardo e a irmã Larissa para a gente abrir a roda de conversas. Vai funcionar assim. O irmão Júnior vai estar com o microfone e aí qualquer pessoa pode fazer perguntas para o pastor e para a irmã Larissa responder relacionado ao nosso tema de hoje. Participem, gente. Vai ser muito legal. Para iniciar, quem vai fazer a primeira pergunta sou eu. E aí, em seguida, vocês podem começar a fazer as perguntas. Aí, vocês escolhem quem quer responder as perguntas, tá? A gente pode Vão fazer, revezando. a gente pode fazer assim, a Larissa explica clinicamente e eu posso falar alguma coisa da Bíblia relacionada a isso. Fica melhor assim, não fica não? Né? Fica melhor. Vocês concordam? A Larissa disse que ia falar da Bíblia. E talvez eu queira falar clinicamente também, né? Então, assim, a gente vai falar à vontade, né? Vamos falar à vontade, né, Larissa? Larissa. A primeira pergunta é: o que nos leva a ter ansiedade? Existem muitos fatores que, na verdade, primeiro a gente precisa saber de qual ansiedade a gente está falando, né? Existem muitos tipos de ansiedade. Então, existe um tipo de ansiedade que é normal, que é saudável, que é um tipo de ansiedade que move a gente a lutar contra algo, a fazer algo, né? É uma emoção natural do nosso corpo que move a gente a fazer alguma coisa. Isso não é necessariamente ruim, mas aí existe um tipo de ansiedade que é patológica, né? Que passa a ser mais agressiva para a nossa saúde e ela se torna uma doença, né? E aí, nesse sentido, nós precisamos de ajuda profissional e tal. E existe o tipo de ansiedade, que é o tipo de ansiedade que a Bíblia fala, né? Que eu considero que é um tipo de ansiedade diferente. Eu não sei se o pastor vai concordar comigo. Talvez nós tenhamos uma briga ao vivo. Mas... Tô brincando. Mas esse tipo de ansiedade é justamente aquilo que a Bíblia fala sobre as preocupações da vida, né? E que já é outro tipo de coisa.
Mas o que eu posso falar do ponto de vista profissional, né? Se eu for falar de uma ansiedade patológica, por exemplo, o transtorno de ansiedade. Existem muitos fatores que podem fazer com que a pessoa tenha um transtorno de ansiedade. Como um estresse muito grande na vida, ele pode desencadear um transtorno. E isso não só o de ansiedade, mas qualquer transtorno. Uma vida muito agitada por muito tempo pode nos deixar doentes, pode nos dar uma ansiedade que é doentia, que é patológica. E geralmente todos esses fatores eles estão juntos, né? O fato da gente não ter um descanso na semana, um momento de lazer, o nosso sono ser muito ruim, nós não termos uma rotina, uma hora para dormir, uma hora para acordar, uma alimentação ruim, desregrada também. Todos esses fatores eles podem nos tornar mais predispostos a ter uma ansiedade patológica, né? Que é a ansiedade que a gente já chama de transtorno. Então, eu acho que um estilo de vida pobre, nesse sentido, ele pode nos levar... eu acho não, né? Isso é um fato. Ele pode nos levar a desenvolver o transtorno. E aí, falando do ponto de vista profissional, né? Vou deixar o pastor falar da Bíblia. É interessante como Deus cuida de nós em todos os aspectos, né? Eu nem dei boa noite para vocês. Boa noite. Em todos os aspectos. E um desses aspectos é a questão da ansiedade, como Deus trata, por exemplo, da organização da vida do seu povo lá no Antigo Testamento. Havia o templo e havia todo um ritual no templo que era atendido durante todo o dia. Então haviam atividades durante todo o dia e em períodos e horários diferentes, de maneira que o povo tinha que se organizar em toda a sua vida naqueles horários, o que faz com que a ansiedade diminua, né? Porque você tem uma vida regulada. Você precisava ter os horários de ofertar ao Senhor de manhã cedo, o horário no meio do dia e o horário no final da tarde. E tudo isso tinha que ser obrigatoriamente não só oferecido, mas todos deviam se apresentar diante do templo, todos deveriam, né, ter um encontro naqueles momentos, né? E isso fazia com que todo mundo regulasse suas vidas a partir disso. O sábado, né, que era guardado também, o sétimo dia, era uma forma de regular o comportamento para que não ficasse tão ansioso. Então o próprio Deus cuidou de nós, por meio das Escrituras, para que a gente pudesse ter uma vida que fosse equilibrada, no sentido de não ficarmos ansiosos. Então tem uma ansiedade que a Bíblia fala, que é a ansiedade da preocupação exacerbada com o amanhã, com o dia a dia, e a Bíblia condena isso. A gente deve descansar no Senhor. E aí existe essa ansiedade patológica que é muito terrível, que é aquela coisa de o acúmulo de tarefas, como a Larissa falou, o acúmulo de... Eu chamo de acúmulo de vida. É muita vida para pouca pessoa, é muita vida para pouca gente, para absorver tanta vida ao mesmo tempo. E acaba gerando a falta de ar, né? O tremor, enfim, aquelas coisas horríveis da ansiedade. Então, o que me deixa maravilhado é como Deus, conhecendo-nos, equilibrou nossas vidas, e nós poderíamos fazer também o mesmo. Equilibrar e entender principalmente que a gente não precisa abraçar o mundo todo. A gente pode viver exatamente no que nos foi dado a viver e não ir além disso. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 4, que piedade e contentamento são grande fonte de lucro. Então, estar contente, contentar-se com a pequena vida que a gente tem. Porque às vezes o que nos deixa muito ansiosos é querer mais da vida do que ela tem a nos oferecer. E a gente acaba atraindo muito e não tendo tanto para entregar ao que tanto a gente atraiu. Tipo, você quer trabalhar demais, você quer estudar demais, você quer fazer todos os cursos ao mesmo tempo, você quer se entregar demais e você não tem meios, forças para tanto. Nenhum de nós tem, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Luara, ali. Alguém está... Oi, boa noite a todos. Assim, eu estou bem nervosa para fazer essa pergunta, mas eu vou fazer porque a gente está aqui para aprender, né? Assim, a Bíblia diz que nós não devemos matar e nem tirar a nossa própria vida.
Então, no caso de alguém que chega, né, a esse extremo, de estar doente, realmente bem debilitado, e chegar ao extremo de tirar a sua própria vida, há algumas circunstâncias antes, ou não sei, assim, algo que possibilite que essa pessoa tenha o perdão, ou ela de fato não irá para o céu de modo algum? Eu queria que o pastor falasse um pouco sobre isso para a gente. Ok. Você falou direto, quero que o pastor, eu estava doido para largar para a Larissa, eu queria que o pastor falasse sobre isso. Assim, nós somos salvos pela graça, né? Por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Então o que acontece, Luara? Por exemplo, você pode me contar uma mentira que é pecado e ter uma parada cardíaca em seguida, e eu acredito que você vá para o céu, né? Embora você tenha cometido esse pecado, porque o sangue de Jesus purifica os nossos pecados no passado, no presente e no futuro. É isso que é o escândalo da graça, não é? E pode acontecer, sim, de alguém chegar ao suicídio, e essa pessoa, sendo um crente em Cristo Jesus, você pode ter certeza que ela estará no céu. E é importante também, a Larissa pode falar um pouco mais sobre isso, ela falou um pouco já, que a gente entenda que quando uma pessoa comete suicídio, ela está realmente, literalmente fora de si. Então ela está assim completamente diferente de alguém que pecou voluntariamente. Ela simplesmente está em total desespero. E nesse desespero, isso pode acontecer. Eu tenho uma história muito triste de um pastor amigo meu que estava aconselhando um jovem, e ele tinha depressão muito profunda, e na época nós não tínhamos assim a internet como é hoje, né? Nós tínhamos o MSN, não sei se alguém lembra do MSN. E ele estava conversando com o rapaz, e enquanto ele estava conversando, o rapaz suicidou-se. Esse pastor amigo meu entrou numa crise muito profunda durante muito tempo, por causa disso. E esse rapaz, ele era totalmente integrado na igreja. Totalmente integrado em tudo que você possa imaginar. Evangelismo, missões urbanas, tudo. Era uma pessoa, mas tinha uma doença. Porque a depressão é uma doença. É uma doença como qualquer outra que você possa imaginar, né? Então, nessa doença, numa crise dessas, ele fez uma loucura dessas. E a palavra que eu estou usando é essa, loucura. Então é muito importante que a gente entenda que a graça de Deus cobre todos os nossos pecados. E talvez alguém possa dizer aqui, então pastor, o senhor está dizendo que eu posso sair daqui e me suicidar. Não, você não pode fazer, não só isso, como você não pode mentir, você não pode adulterar. Você que é cristão, você luta e busca a santidade em tudo, né? Então não é uma carta branca para o suicídio, mas apenas a consideração bíblica de que a graça de Deus cobre todos os pecados. Se a Larissa quiser acrescentar alguma coisa? Não, só vou acrescentar que concordo completamente. Até o exemplo da mentira era o mesmo que eu ia dar, se a pergunta fosse minha. Nós estamos ligados. Larissa, você é Larissa Lima, né? Isso. Nós somos da mesma família, então tá no mesmo primo, sangue. né? Primos, né? Tudo primo. Tá no sangue. Eu não vou tirar aqui não, certo? Olá, boa noite. Larissa é o pastor. Como sabemos que temos ansiedade? Porque às vezes as pessoas confundem ansiedade com, vamos dizer assim, no cearense, afobado, que é a mesma coisa, né? Ansiedade com o quê? Com afobado. Como é que... Depende de qual é a ansiedade. Então, qual seria a ansiedade? De doença? Ele quer saber, Larissa, como é que a gente descobre que tipo de ansiedade temos? Sim, sim. Isso. Então, de fato, existem pessoas que têm eu vou usar essa palavra, mas vocês, calma, que têm um temperamento, não estou falando daquela coisa dos 4 temperamentos, sanguíneo, melancólico, não estou falando disso, mas já é cientificamente comprovado que as pessoas nascem com predisposições diferentes para a vida, né? Então você vê isso nos bebês. Você vê que tem um bebê que ele é mais calminho, né? Ele é mais tranquilo, ele é mais de boa. Aí tem o bebê que né? Que é o bebê dramático. Aí tem o bebê que chora por tudo, tem o bebê que é mais agoniado, que é afobado, né? Então você percebe que desde sempre, se você perguntar para sua mãe, eu era uma pessoa mais calma ou mais afobada? Ela vai saber dizer, né? Desde bebezinho. Eu perguntei isso para minha mãe um dia desse. E ela disse que eu era uma bebê calma. Até hoje eu sou calma. Mas, enfim,
existe esse tipo de componente biológico que pode tornar uma pessoa mais predisposta a ser ansiosa, né? Então, no caso desse bebê mais afobado, provavelmente ele vai ser uma pessoa que vai lutar mais contra a ansiedade, né? Então, existem fatores ao longo da vida que podem fazer com que essa pessoa desenvolva um transtorno de ansiedade. E para esse bebê que já era mais ansioso, essa pessoa que já era um bebê mais ansioso, com um temperamento mais afobado, vai ser mais fácil, né, essa ansiedade patológica atingir ele, do que o bebê que já tem um temperamento mais calmo. Então, só que aí tem outra questão. Nem toda ansiedade é patológica. Então, nem tudo é doença. Você pode ter uma crise de ansiedade e não ser nenhum transtorno. Então, não sei vocês, mas nesse tempo de pandemia, muita gente chegou para mim, muita gente da igreja, dizendo que estava tendo muitas crises de ansiedade. Eu não sei como foi aqui para vocês, mas na minha igreja chegou muita gente a mim falando disso. E o que é uma crise de ansiedade? Você fica com falta de ar, você fica com taquicardia, você fica ali afobado, né? Mas muito afobado assim, demais. E você acha que está morrendo. E é uma crise de ansiedade. Isso não significa que você seja uma pessoa ansiosa, que você tenha a doença ansiedade, né? Porque você pode ter uma crise por qualquer motivo. Você está nervoso por algo e você tem uma crise de ansiedade. Não. A esquizofrenia já é outro transtorno mental, que é diferente de ansiedade, né? É bem diferente. Mas existem muitos fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver um transtorno de ansiedade, né? Mas não significa que, eu sou ansioso, então eu tenho um transtorno de ansiedade. Não, vamos com calma. Você pode ser uma pessoa ansiosa, realmente, que luta contra a ansiedade e não tem um transtorno, né? Porque um transtorno, ele tem uns critérios lá que você precisa estar dentro para ser enquadrado em uma pessoa que tem transtorno de ansiedade. Mas, na dúvida, é sempre bom procurar um psiquiatra. Eu ia só perguntar, Larissa, por exemplo, existem as questões físicas, né, para quem tem a ansiedade patológica, né? Existem algumas questões físicas que se manifestam, né? Então, por exemplo, a ansiedade bíblica é aquela que o cara não dorme de noite pensando no que vai acontecer daqui a 10 anos. Essa aqui é condenada biblicamente, né? Porque você, meu Deus, o que vai acontecer comigo daqui a 1 ano, daqui a 10 anos? O que vai acontecer quando eu estiver velho? O cara tem 22 anos e se pergunta o que vai acontecer quando ele tiver 70. É uma questão, né, bíblica, né? Você não está confiando em Deus, não está descansando em Deus. Mas existe uma ansiedade, e essa a Larissa pode me consertar aqui se eu estiver errado, que é patológica, que, por exemplo, você vai fazer uma coisa, vai realizar uma coisa e você não consegue ficar calmo. Você perde o ar, você não consegue respirar direito. Você eu vou morrer. Eu já tive ansiedade, né? Então eu sei disso, como é que funciona. Eu vou morrer. Eu perdi muita coisa na vida por causa da ansiedade. Muita coisa mesmo. Porque eu não podia ser avisado faltando pouco tempo. Entendeu? Se o cara me dissesse, você vai entrar, trabalhava na rádio, alguém faltava, você vai entrar daqui a meia hora. Pronto, eu não conseguia. Entrava em crise. Né? Faltava ar, faltava voz. Né? Então tem essas questões, né, Larissa? Envolve questão física, né? E a bíblica, é uma questão de sentimento. E as pessoas com transtorno de ansiedade, elas têm crises em momentos aleatórios. Então, a pessoa está aqui sentada assistindo um filme e do nada vem uma crise. Aí você vai dizer que essa pessoa estava pecando? O que ela fez para pecar e ter uma crise naquele momento? Entendeu? Foi uma coisa totalmente aleatória. É uma reação do corpo dela. O corpo dela está sofrendo com aquilo ali. Então, tem que ter muito cuidado com essas questões. Eu acredito que a ansiedade que a Bíblia fala, ela está mais direcionada a essa questão de onde você tem colocado o seu coração, né? Onde é que você descansa? O que é o seu refúgio? O que é a sua segurança nessa vida? É no dinheiro? É no seu emprego? É nas preocupações da vida, nas coisas que você pode perder? Ou é em Deus? Né? Então, eu acho que é esse tipo de ansiedade que é pecaminosa, que a Bíblia condena. É você colocar a sua esperança, o seu coração,
em outra coisa que não seja Deus. E se você fizer isso, você vai viver constantemente ansioso, né? Se você não colocar a sua esperança em Deus, pensando que vai perder a razão da sua vida, se a razão da sua vida for algo que você realmente possa perder, né? Porque se for Deus, você não pode perder. Então você vai, consequentemente, ser uma pessoa mais segura em Deus. Boa noite a todos. A gente sabe que no meio evangélico, às vezes existe uma certa resistência, né, à psicologia. Aquela velha ideia de que depressão, ansiedade é falta de Deus, né? É pecado. E eu queria saber do pastor e da Larissa como lidar com esse tipo de pensamento dentro da congregação. Porque às vezes é um irmão que não tem um conhecimento e ele acha que é um pecado, ele acha que é um problema entre a pessoa e Deus. Eu queria saber aquele argumento matador para convencer a pessoa de que não, que é um problema psicológico. Um argumento matador, né? Eu acho que o argumento matador é Davi, Jeremias, né? Elias, que eram extremamente depressivos, né? Muito depressivos, pessoas que foram a estágios bem profundos mesmo. Inclusive, como é seu nome? Joel? Joel, quando eu tive depressão, quando eu me converti, uma das coisas que me ajudou foi descobrir que essas pessoas também tinham depressão. Porque mesmo você não crente, não cristão, eu acreditava que depressão era alguma coisa relacionada ao pecado. Entendeu? Eu achei que era uma maldição que estava sobre mim. E que, portanto, eu devia ter feito alguma coisa errada. E quando eu descobri na Bíblia que essas pessoas tinham sentimentos parecidos com o meu, imediatamente me identifiquei e entendi algumas coisas sobre a depressão. A primeira delas é essa questão de que ela não é pecado, mas é uma questão, se a gente for falar biblicamente, que Deus permite que ela aconteça. Há uma permissão de Deus nisso e há um motivo que a gente, né, talvez não vai descobrir aqui, mas na eternidade, há um motivo para isso. Há um motivo pelo qual eu sou depressivo. Eu não digo que eu fui depressivo, né? A Larissa pode explicar isso. Eu sou depressivo. Não é uma coisa que arranca de você. Eu sou tão depressivo quanto Davi. Eu sou tão depressivo quanto Jeremias. Né? Eu choro, aquelas coisas, né? Então, um dos argumentos que eu uso quando eu descubro alguém na igreja que diz, não, isso é... Então eu digo, Davi era um cara totalmente, né, entregue ao pecado. Porque nós estamos falando do cara que escreveu salmos que, é de uma dor tão grande que você não pode nem imaginar, como por exemplo, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, ele mesmo afirmando para ele, tentando encontrar o caminho dele. Jeremias dizendo, Senhor, para que eu nasci? Por que eu tenho que ver tudo isso? Porque isso é um dos aspectos do depressivo, a Larissa pode falar daqui a pouco para a gente, é que o depressivo não consegue ver um filme triste e dizer, é um filme. Não, é a vida, é o mundo que é triste assim, entendeu? Então Jeremias via a vida assim. Elias teve aquela grande vitória, né? E depois que foi perseguido por causa da vitória, diz, a vida não presta, ou seja, é um bipolar, foi do extremo ao outro. Então, o melhor argumento é mostrar personagens bíblicos que eram servos de Deus, que temiam a Deus e que amavam a Deus, e que Deus permitiu que eles tivessem esse tipo de doença, né, que é a depressão. É isso que eu penso. Se ler o salmo já é. Depois que a Larissa falar, eu vou te mostrar um salmo bem interessante, depois que ela falar, tá bom? Eu pegando o gancho aqui de Elias, é muito interessante que Elias, quando ele estava na crise depressiva dele, de querer morrer, o que foi que Deus fez com ele? Deus disse, está em pecado, se arrependa? Não, Deus foi lá e deu comida, né? Deus cuidou dele e diga, durma. Então, se alimente e durma. Né? Deus não foi lá e repreendeu e disse, você tem um pecado oculto, vamos procurar qual é esse pecado, porque você tem que se arrepender. Não, e Deus é Deus, né? E Deus sonda os corações muito melhor que a gente. Quem é a gente para dizer que a pessoa está sofrendo porque tem um pecado oculto? Mas uma coisa que eu sempre lembro quando as pessoas falam isso, né, que depressão é pecado, transtorno mental é pecado, é que as pessoas, às vezes, elas ignoram os efeitos da queda,
na gente. Então, em certo sentido, os transtornos mentais são consequência do pecado original, o pecado da queda, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, né? Tudo que nós padecemos hoje é consequência da queda. E o Francis Schaeffer, ele fala que a queda, ela afetou o homem em todos os sentidos. Então, ela atrapalhou o relacionamento do homem com Deus, do homem com o homem e do homem com ele mesmo. Então, a mente do homem, ela não funciona mais direito depois da queda. Está tudo corrompido. Está tudo... imagina um computador que está tudo quebrado dentro dele. Ele não vai funcionar direito. Então, nós não funcionamos em perfeição. A nossa mente também não. Então, a nossa mente, ela padece das doenças da mente da mesma forma que o nosso corpo padece de outras doenças. E sem contar que as doenças da mente, elas também afetam o corpo, né? O próprio Davi fala em Salmos, né? A um ponto que a tristeza dele chegou a doer os ossos. Então, o corpo dele estava doendo por causa da tristeza, por causa da depressão. Então, não é algo que está só aqui. O pessoal fala, é coisa da sua cabeça. Mas quem tem depressão sabe que tem dia que você não levanta. Tem dia que você não consegue mover o seu corpo. O seu sono é alterado, sua alimentação é alterada, tudo é alterado. Então, não é uma questão só de coisa que está na sua cabeça, afeta tudo. Mas eu entendo que essas pessoas, elas... tem um problema com coisas novas, com a ciência, né? A ciência já está muito avançada e mostrou que depressão é sim uma doença, que transtornos mentais são sim doenças, mas essas pessoas, elas ainda têm uma resistência. Então, nem sempre vai ser possível pegar o argumento matador e convencer elas, né? Porque não é uma receita de bolo. Mas, só para eu não ter que falar muito aqui, tomar todo o tempo... eu tenho um e-book sobre isso, que é de graça, você pode ler, não vou pegar dinheiro seu. Mas lá no meu Instagram é Larissa Lima Olive, de Oliveira. Não sei se tu já sabe. Pronto, então, lá na bio do meu Instagram tem o e-book, que eu falo justamente sobre isso. Sobre essas questões de pessoas que são cristãs, né, e que têm uma resistência com a psicologia porque acham que tudo é pecado. Então, eu acho que pode acrescentar a leitura do e-book. E se quiser, também tem uns livros para indicar. Aí depois a gente se ajeita. E tem a questão para acrescentar. Por exemplo, todos nós aqui, talvez, mesmo que jovens, temos algum problema de saúde, coisas simples, básicas, e temos esse problema. Então, assim, é natural que o ser humano, né, tenha problemas, tenha limitações. E a gente acreditar que ele não pode ter uma limitação no condicionamento emocional dele, seria dizer que nós já estamos no céu, né, e nós não estamos. E uma das coisas que eu não sou pastor, não sou, né, psicanalista, psicólogo. Quando uma pessoa está percebo que ela está começando um estágio de depressão, e ela é crente e não quer aceitar isso, geralmente, Joel, eu peço para ela ler um salmo, ou uns salmos. E esses salmos, eu peço que ela leia e internalize aquilo. Na medida que ela vai lendo, ela vai reconhecendo-se ali, entendeu? Naquele salmo. E ao reconhecer-se, ela percebe, tem um problema comigo, tem alguma coisa errada. E aí eu posso direcioná-la finalmente para essa compreensão de que tem alguma coisa errada. Porque ela percebe que ela tem aquilo e ao mesmo tempo ela entende que não tem por que estar assim. Tá? Vou dar um exemplo. Eu falei que ia dar um exemplo. Salmo 88 diz assim. Não é um salmo de Davi, tá? Ó Senhor Deus, me salva. A ti clamo dia e noite. Que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Afastaste de mim os meus melhores amigos, me tornaste repugnante. Minhas vistas estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo dia a dia, ergo as minhas mãos. Acaso mostra as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Tem coisa mais depressiva do que isso, né?
E geralmente quem lê e se identifica, eu digo, você tem um problema, porque você se identificou demais com isso. Oi, pessoal, boa noite. Já eu tô, viu? Onde está você? Estou aqui. Oi. Pronto. A minha pergunta vai ser mais direcionada para a Larissa, mas a pastora pode falar também, tá? Eu prefiro que ela fale. Larissa, você comentou que o suicídio não é uma escolha. A minha pergunta é se isso é unânime entre os psicólogos ou se existe uma exceção. Por que da pergunta? Porque existem 4 países na Europa que legalizaram o suicídio assistido ou eutanásia, em casos de doenças incuráveis que causam dores insuportáveis, né? Existem livros baseados até um filme bem conhecido pelos adolescentes, que isso causou muito... aglomerou esse pensamento de que é uma escolha. E que quando eu assisti, eu vi as pessoas comentando, não pode ser uma escolha, gente, você está doente, é um transtorno. Mas como existe algo legalizado, não é possível que a Organização Mundial da Saúde não intervenha e nem os psicólogos. Aí essa é a minha pergunta. Pois é. Existem alguns psicólogos, a maioria das vezes psicanalistas, né? Psicanalistas, eles não necessariamente são psicólogos, às vezes eles são só psicanalistas, que não têm formação em psicologia. Mas existe essa linha de pensamento entre alguns deles, não todos, não é geral dos psicanalistas, mas de que é da subjetividade da pessoa. Então, a pessoa ela tem a escolha dela e tem que ser respeitada. Mas não é isso que as informações científicas que nós temos hoje apontam, sabe? Então, as pessoas que falam isso, elas estão ignorando todos os dados, todas as pesquisas, os estudos que a gente tem hoje, né? E, às vezes, as pessoas realmente ignoram. Mas, se a gente for olhar por um campo mais científico, mais da área da saúde... não é uma escolha, não é uma escolha individual, subjetiva e tem que ser respeitada, sabe? Então, o problema com esses países é um negócio bem mais sério, né? É um dilema moral e ético, né? São questões que a gente tem que pensar e discutir também, mas é uma coisa bem complicada que, infelizmente, eles já chegaram a esse ponto, né? De considerar um suicídio assistido, por exemplo. Mas não é... Assim, eu não posso dizer que é um consenso entre os psicólogos, porque existem alguns que têm visões diferentes, mas eu diria que é um consenso científico, sabe? Porque nem todos os psicólogos são científicos, tem isso também, infelizmente. Mas, enfim, conversa para outro dia inteiro. Existe uma questão, Larissa, sociológica também, né? A questão dos japoneses, por exemplo, onde eles veem o suicídio como a última honra que se possa ter, né? Porque depois que a pessoa teve um fracasso, seja ele qual for, e ela se suicida por conta daquele fracasso, que ela deixa claro qual foi, é como se fosse a última chance de honra que se tem. Tanto que eles têm um ritual, né, de suicídio, que se apunhala, gira o punhal, aquela coisa toda. Então existe uma questão sociológica, né? E eu lembro de um romance do Stephen King, Duke and Kay. E o cara sofre um acidente, ele é milionário, e ele não aguenta mais, ele perdeu o braço, ele não consegue mais ter uma vida social normal, tem dores de cabeça horríveis, e ele resolve suicidar-se. E o advogado dele fala, calma lá, não é assim, você não tem esse direito. E ele pergunta, por que eu não tenho esse direito? E ele diz, porque é o seguinte, porque se você se suicidar e os advogados souberem das suas ações, né, das suas empresas, que ele era milionário, souberem que você se suicidou, os direitos da sua família diminuem 80%, porque você se suicidou, você tirou a própria vida. Então você não tem esse direito de tirar dos teus filhos o recurso, né, para eles viverem, de tirar da tua esposa os recursos para eles viverem, e o personagem lá, acaba recuando do suicídio, perdendo o direito por causa da questão da família, né? Então, assim, eu acho muito interessante essa ideia do Stephen King nesse romance, porque quando o suicida disse no direito de morrer, ele diz, a vida é minha. Mas quando alguém diz para ele, peraí, a vida é sua, mas existem algumas coisas ao redor disso,
Eu estou correto aqui, Larissa? A pessoa pensa, opa, então não é bem assim, né? Por isso que a Larissa tocou tanto no assunto de pessoas junto de você, pessoas junto de você. Você tem um peso de responsabilidade quando você não morre sozinho, mas você sabe que ao morrer, né, há um grupo de pessoas que vão sofrer as consequências disso. Ela quis fazer uma pergunta lá, aquela moça de amarelo ali. Eu levantei antes, eu levantei antes. Você levantou antes dela, mas Beleza. eu gosto dela. Vai ter que me aturar. Boa noite, eu sou o Wellington. E essa é uma pergunta de um adolescente, né? Ele fez uma pergunta que é basicamente relacionada ao que foi falado aqui, que tem que estar junto. E aí ele perguntou se eu estiver andando junto com pessoas que têm tendências, né, que falam sobre isso e que têm essa ideação, né, suicida, e que já tentaram também, mas não conseguiram, se corre o risco, né, desse adolescente, né, que não tem esse tipo de problema, ser contagiado com isso. Essa foi a pergunta dele. Doença contagiosa, né? Suicídio é contagioso. Mas realmente, a gente vê que pessoas que tentaram suicídio, né, a família toda é afetada, os amigos todos são afetados. Então, a gente não pode ignorar isso, de fato. Se você tem um amigo que tentou suicídio e você está perto dele, você precisa ter um apoio por trás de você. Então, não é só você ali ajudando a pessoa. É por isso que eu falei, a pessoa tem que estar sendo acompanhada por um profissional, ela tem que ter outro tipo de apoio, então você não pode ser o salvador da pessoa, né? A pessoa não pode ser dependente de você. Isso é muito sério. Você tem que manter um distanciamento saudável ao ponto da pessoa não ser dependente. Mas você também não precisa evitar conversar, acolher, ouvir, consolar a pessoa, né? Então tem que encontrar um equilíbrio aí e lembrar sempre de você mesmo procurar ajuda. Se você acha que está sendo afetado, que já estou ficando um pouco borocochô, né? Que o pessoal usa hoje em dia, um pouco triste, mais para baixo, assim. Aí você procura ajuda também, conversa com seu pastor, conversa com o pessoal da igreja, conversa com alguém e procura ajuda. Não faça essas coisas sozinho. Mas é isso, mas não vai ser contagioso assim como lepra, não. Eu queria só falar, aí já não é como pastor, como depressivo que fui. Quando eu era adolescente, eu tinha tendências suicidas, né? E assim, ter tendências suicidas nem sempre é ficar tentando suicídios, mas é tentando se matar fazendo loucuras, né? E isso atraía muito meus amigos. É tipo aquela coisa, esse cara é louco, meu Deus, esse cara é louco. E você atrai alguns como fãs, né? Admira você porque você faz aquelas coisas loucas. Só que os caras não entendiam que não era uma loucura, era uma tentativa de que desse certo, de que aquilo pudesse dar certo. Então é muito bom ficar atento a esses amigos que a gente tem às vezes, que meu Deus, esse cara é louco, esse cara faz cada coisa que, às vezes esse cara não é louco, ele está pedindo socorro, né? Às vezes ele está querendo morrer, sabe? Ele quer fazer de uma forma que não seja tão culposa, digamos assim, né? Então é bom ficar atento nesse tipo de amizade que a gente tem, porque eu me lembro que tive um amigo atento só, um amigo que uma vez me chamou no canto e disse: o que você está querendo fazer? Você está querendo morrer? Foi o único que percebeu que não era uma loucura, né? Era simplesmente querendo morrer. Então esse meu amigo me chamou no canto e disse: comigo você não vai morrer, eu não vou deixar. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria até de fazer um relato, porque eu também sou uma pessoa depressiva e já vinha isso da adolescência e também já descobri na fase adulta, né, da vida. E é interessante que quando eu tive na adolescência não se falava sobre isso ainda, né? Era realmente algo espiritualizado, né? Tudo levado para o lado espiritual. E a minha família não sabia como lidar com isso e me levavam para a sessão de descarrego, me davam pizza de terço, sabe? Me temperavam com alho. Então, até eu descobri que o que realmente eu tinha, eu passei por tudo isso. E assim, a minha pergunta é para ti, Larissa, porque
mesmo a gente sabendo que é uma coisa voltada mais para a área da saúde, a gente sabe que a demanda é muito grande e que é muito difícil conseguir um acompanhamento, né, na área da saúde. Eu digo isso por experiência própria também, porque quando eu busquei nas emergências, né, eu tive uma situação em que um médico puxou um crucifixo para mim e disse que Jesus, ele até estava com o crucifixo que tinha Jesus, né, no crucifixo, e disse: olha, ele sofreu muito mais do que você e deu a vida por todo mundo, a sua dor não é nada diante disso. Já tive situações do meu esposo quase ser preso, porque eu cheguei em crise, eu não conseguia falar e as pessoas achavam que ele tinha me maltratado. E já cheguei também a buscar ajuda para uma adolescente da família também. E disseram que ela não podia fazer o acompanhamento porque só estavam aceitando adolescentes que já estavam na fase, já tiveram tentado suicídio. Então, assim, dessas buscas que eu fiz na área da saúde, eu percebo que ainda existe uma falha também muito grande dos profissionais. Eu vejo que existe uma boa vontade das pessoas que entendem mais, como os psicólogos, os psiquiatras, né? Hoje eu faço acompanhamento mais na rede particular, mas nunca consegui um apoio na rede pública. Então, eu queria saber de ti como é que os meios realmente para conseguir, porque eu também já trabalhei na área da saúde aqui do município e vi o quanto as pessoas são meio que desinformadas, sabe? Ou às vezes parece que não está nem aí para a vida do outro. É isso que eu senti quando eu trabalhei. Então, eu queria que você esclarecesse realmente qual o meio de procurar essa ajuda no meio público, né? Na área da saúde pública. Oi. Deixa eu ver. Pronto. Só comentando um negócio que tu falou aí de que Jesus sofreu muito mais que você. Isso aí não é nada diante do que ele sofreu, né? A gente ri, mas isso é muito sério, né? As pessoas usam o sofrimento de Jesus da forma errada, porque, na verdade, Jesus sofreu as dores que nós sofremos para que ele pudesse se compadecer de nós, né? Não foi para jogar na nossa cara, foi para se compadecer. Então, as pessoas pegam e usam isso jogando na nossa cara, né? Como se o sofrimento não fosse nada, enquanto Jesus está lá se compadecendo e chorando com a gente, né? Então, é muito triste. Mas, realmente, em toda a área, existem profissionais bons e profissionais ruins, né? Infelizmente. Mas eu acho que uma solução melhor do que procurar pela via pública mesmo é essa questão das faculdades que eu falei. Qualquer faculdade que tenha curso de psicologia, tipo, eu estudei na Estácio. Então, lá na Estácio, você pode ter certeza que tem uma clínica escola. Lá na Estácio? Caramba! Então, tenta em todas as faculdades. E tem o Instituto Biadotti, não sei se vocês já tentaram lá também, mas lá é mais voltado para a questão do suicídio também. Mas, realmente, é meio difícil. Não é aquela coisa, não é o ideal que a gente pensa, né? Assim, a gente planeja coisas, mas não, as coisas na prática não acontecem, não funcionam muito bem. Mas eu acho que é melhor procurar pelas faculdades do que depender do sistema público. Mas, na dúvida, vai tentando de tudo, né? É muito difícil. Mas acho que é um problema de saúde geral, né, do nosso país, infelizmente. Qualquer problema de saúde que você tenha, vai ser muito difícil conseguir atendimento gratuito. Mas precisamos melhorar nisso aí, né? Principalmente na saúde mental, para os médicos não saírem jogando crucifixo na frente das pessoas. Pronto, agora, para finalizar, eu gostaria de avisar que as perguntas que foram feitas no Instagram vão ser respondidas no Instagram. E eu gostaria de agradecer ao pastor
e a Larissa por esse momento e que a gente possa ter mais momentos como esse que são bastante legais e gratificantes também. Parecia uma mulher ali querendo falar. A gente vai encerrar com a pergunta da tia Thelma. Ah, tá. Oi, dá para ouvir? Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês. É muito importante essa palestra. E eu estou vendo aqui que nossos adolescentes estão, alguns jovens. Eu queria só voltar um pouquinho àquele comentário que o irmão Wellington fez sobre a questão dos amigos. Porque, assim, eu não sei se eu entendi do mesmo jeito que a irmã Larissa entendeu. Porque, assim, no meu particular, o que eu entendi foi: se eu estou no grupo de amigos, né? E eu posso dizer assim, naquele grupo, eu sou o diferente. Vamos fazer assim um exemplo, eu sou 4. Os outros 3 estão, como o pastor falou, né, fazendo as aventuras, a loucura. E eu estou ali querendo não fazer. Então, assim, eu, como adolescente, que ainda estou em processo de aprendizado, conhecendo meus amigos, eu acredito que foi essa a pergunta que ele quis fazer. Eu vou me sentir influenciado a fazer aquelas loucuras que eles estão fazendo? Aí o pastor comentou que um amigo dele, tipo assim, eu não vou deixar você fazer isso, né? Mas aí no caso, será que esse amigo vai ser forte, o 4, né? Ele vai ser forte em ver que aqueles outros 3 não estão fazendo bem para ele? Então, assim, as amizades, como a gente fala, influencia sim. Você está num grupo enorme, você tem que ser forte para sair daquele grupo, para ver que você não está, aquele grupo não está lhe fazendo bem. Então, eu não sei se eu entendi a mesma coisa que a Larissa falou. Eu sei que quando o pastor falou, veio essa questão, né, que o amigo dele ajudou o pastor, porque já pensou se aquele amigo fosse junto com o pastor, seria mais um para loucura, né? Vamos dizer assim. Então, o adolescente, ele pode ser, sim, influenciado pelas más companhias, incentivar a um suicídio e a outras coisas mais. Só um pouco, Larissa, depois eu descer. Assim, eu entendi o que a Larissa quis dizer. Sobre o suicídio, ninguém vai levar o outro para morrer, né? O outro não vai querer morrer com a gente, entendeu? Você que é depressivo, que tem tendências suicidas, isso não influencia o outro, não tem como influenciar. Não tem como, entendeu? Essa é a questão que eu acredito que foi respondida, né? Porque o suicídio não é contagioso, né? Se você convive com pessoas que têm, ou com uma pessoa que tem uma tendência suicida, você não vai ter a tendência suicida também porque você teve um contato com aquela pessoa. Não tem como, não há como, é uma questão muito pessoal isso, né? O que a irmã está tratando que eu percebi, são questões de convivência mesmo, um cristão, não cristão. Isso a gente sabe que, eu vou até falar com os adolescentes na próxima semana, né, Brenda? Sobre relacionamentos, né? Então, assim, relacionar-se sempre influencia, mas não na questão do suicídio. Me corrija se eu estiver errado, né, Larissa? Em questões do dia a dia, claro, vai influenciar. De repente eu estou caminhando com um cara, ele faz umas coisas ali que eu nunca fiz, vou querer fazer também. Eu quero experimentar isso que ele está fazendo, né? Então, esse tipo de influência existe. Agora, a influência para suicídio, né? O cara dizer, vou morrer, o cara, vou também. Eu acho que não vai acontecer. Aí a Larissa pode responder isso. Peraí, oi. Eu entendi. Nesse sentido, até séries, filmes podem influenciar, né? Porque existem séries, não sei se vocês já viram, mas os 30 porquês, os 13 porquês, os 30 porquês. Colocou mais 17. Meu Deus, muito motivo, mas né? 13 levou à morte lá, né? Mas é uma série voltada para o público jovem e adolescente, né? E no final, a menina chega ao suicídio. E é bem mostrado, eles mudaram a versão final, mas era bem detalhado. E eu acho isso extremamente prejudicial, porque nesse sentido, sim, influencia.
Mas não é como se um adolescente está pensando em suicídio e o outro vai ser contaminado, porque isso envolve questões muito pessoais, sabe? Mas pode se tornar, sim, um fator de risco para esse adolescente, né? Não podemos negar que pode, mas não é como se, meu amigo está pensando em tirar a própria vida, então com certeza eu também vou, né? Não é certeza de que o adolescente vai querer, mas ele pode ser influenciado, sim. E principalmente nessas, se a gente estiver falando de atitudes como a que o pastor deu o exemplo dele levar os amigos para fazer coisas perigosas e tal, né? Isso influencia muito, adolescentes principalmente. Mas realmente o suicídio ele envolve questões muito individuais da pessoa com ela mesma e de fatores que ela mesma vivenciou. Né? Então, não tem como você transferir isso para outra pessoa, entende? Não tem como você transferir a ideação suicida para outra pessoa. Mas vai que, né, os dois têm contextos de vida parecidos e estão pensando a mesma coisa e não podemos negar que há uma possibilidade da influência acontecer. E sobre essa questão de filme e série, a gente tem que lembrar que a arte, ela encanta muito. Então, assim, uma coisa é um suicídio real, outra coisa é um suicídio que você viu uma série, uma história bem trabalhada, com imagem, com tudo. Aquilo realmente pode motivar um adolescente a querer cometer uma loucura, porque aquilo foi romantizado. O crime é romantizado e o cara pode se voltar para o crime. As drogas são romantizadas por meio das músicas, por meio das séries também que eles assistem. Tem muita coisa que vocês assistem na Netflix, né, nessas Prime Video, essas coisas, que eu fico chocado. Eu fico chocado com isso, porque é uma romantização do mal, entendeu? E eu fico, assim, os adolescentes, os jovens comentam isso numa boa. Uma vez eu estava numa palestra e um jovem se levantou e disse: o senhor assistiu tal série? Aí eu disse: eu vi um episódio. Aí ele disse: o senhor gostou? Eu vi um episódio porque eu não aguentei a violência da série, entendeu? Mas é um psicopata e é romantizado a atitude do psicopata. Agora, por quê? Ele é um cara bonito, ele é um cara jovem, ele é um cara estiloso, ele lançou moda, né, no meio da juventude, então isso é romantizado, é bonito. Então o suicídio também pode ser romantizado, nesse sentido, né? Agora a gente vai para o sorteio que vai ter de 3 livros. Assim que vocês entraram, vocês receberam um papelzinho com um número. E aí agora o pastor aleatoriamente vai falar um número e a Larissa outro. E aí vamos ver quem vai ganhar. Deixa. Oi. Então, de 1 a 80. O primeiro livro a ser sorteado vai ser O Homem Eterno. Mas eu começar. Este livro é um clássico do Chesterton, O Homem Eterno, falando sobre Jesus Cristo e a sua participação neste mundo de maneira sociológica. Larissa, diga quem ganhou. Número 26. A Brenda? Aí tem truta. Ganhou, a Brenda ganhou. Fazer o quê? É 26 a você? Ganhou. Sei não. Oi. Agora eu quero fazer propaganda desse livro. Vai lá, Larissa. O segundo livro. É porque eu não estou conseguindo achar aqui o coisa do cabo. Eu vou fazer propaganda desse aqui agora. Gente, esse livro é maravilhoso. A propaganda, né? Ele fala sobre a relação da ciência com a fé. Mesmo que você não ganhe, mas se você tiver dúvidas sobre psicologia e fé, ciência e fé, esse livro é maravilhoso, eu super indico. E é bem pequenininho, né? Então você lê rapidinho. Muito bem. E quem vai levá-lo é o número 67. Olha lá! Não mostra não, Ítalo, que a gente...
Vai influenciar a gente aqui. Agora o terceiro livro, o melhor livro que você pode ganhar. Aí vamos fazer assim, o pastor fala um número e a Larissa outra, aí soma e o resultado da soma vai ser o sorteado. Rapaz, você viu que legal? Vocês estão achando que foi marmelada mesmo, né? Tô duvidando da gente. Vamos lá, Larissa. Você fala, né? 7. 14. 21. 21. Quem foi o 21? Olha lá. Olha ali. Aê! Livro é bom, esse livro é bom. Agora a gente vai encerrar e tá tendo cantina do Ministério das Mulheres. Tem macarronada e pratinho. É, Brenda? Não. Foi justo, né, Brenda? É R$5 o pratinho e aí também tem refrigerante para quem quiser fazer jantar. Muito bom. E é aqui do lado, não é aqui na frente, tá? É aqui. Aí agora o pastor vai fazer a oração final de encerramento. Vamos ficar de pé, gente, para orar. Irmãos, eu quero agradecer a presença da Larissa. Eu a conheci pelo Twitter, né? E eu tinha muita vontade de trazê-la aqui. Eu via sempre as postagens dela e gostava demais do jeito que ela se expressa lá. E a primeira vez que eu tentei foi para o Mulheres, né? Para o Congresso de Mulheres, você lembra, né? Não deu certo. Estou muito feliz que você veio dessa vez conhecer a nossa igreja, né? Seu pastor já veio aqui umas 2 ou 3 vezes. O Iago, né? Já veio 2 ou 3 vezes aqui, é meu amigo já há algum tempo. E muito obrigado, Larissa, por ter vindo. Obrigado por sua mãe estar aqui também com a gente. Olha a mãe da Larissa, gente. Como é o nome dela? Dona Sandra, muito obrigado, viu? Se ela está aqui conosco também. Vamos orar. E não esqueçam, amanhã estaremos todos aqui louvando a Deus nos cultos, amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento que foi tão precioso. Tantas coisas boas nós aprendemos aqui. Porque o Senhor é bom, o Senhor se compadece de nós e se preocupa para que nós estejamos sempre sadios diante de Ti. Eu te agradeço pela vida da Larissa, por tudo que o Senhor tem feito por meio dela. Eu sei, Senhor, que ela esteve enferma esses dias, nós oramos por ela e é por isso que ela está aqui hoje. Que o Senhor a sustentou e a trouxe até aqui. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa fazer dela cada dia mais uma serva fiel a Ti e que possa ser instrumento para abençoar muitas vidas, direcionando-as a Ti por meio da obra que o Senhor colocou nas mãos dela. Obrigado também por todos esses jovens e adolescentes que aqui estão. Guarda a saúde mental de todos nós, para que nós possamos assim, ó Deus, viver nossas vidas da melhor forma possível para Te agradar. E se algum de nós aqui tem algum problema assim, que por Tua graça e misericórdia o Senhor nos sustente, para que possamos ir em frente, apesar de, e assim sermos bênção onde formos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, gente. Boa noite.